Em meados da década de 40, os espíritas paulistas sentiram a necessidade de uma instituição que organizasse o movimento espírita e fosse capaz de reunir ideias, promover o aprofundamento dos estudos e da vivência espírita. Essa demanda coletiva foi tema de importante tese do primeiro Congresso Estadual Espírita, realizado em 1947. Com a presença de 551 instituições espíritas, dirigentes de todo o estado trabalharam arduamente para criar uma estrutura organizacional que fosse capaz de representar o movimento espírita paulista. As discussões levaram à criação da USE, que então, pelo nome de União Social Espírita e posteriormente como União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, prezaria pela união voluntária e autonomia dos centros espíritas. O espírito de união sempre esteve presente, tanto que à época, no Estado de São Paulo, existiam várias instituições que se propunham a isso, e foram essas mesmas entidades que patrocinaram a criação da USE. Nascida do acordo dessas entidades, a nova instituição proclamava aos espíritas paulistas a união sob a bandeira única da fraternidade. Em 1948, a USE patrocinou o Congresso Brasileiro de Unificação, que serviu como base para que em 1949, com o Pacto Áureo, fosse criado o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, passando a USE a ser a entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita paulista. A USE não é um centro espírita, mas sim a União de Centros Espíritas do Estado de São Paulo, que por meio de seus dirigentes e representantes deliberam sobre o que é melhor para o movimento espírita estadual. Sem impor ou interferir nas atividades das instituições unidas, sugere, orienta, aproxima e divulga experiências. Tem como principais objetivos promover a união e a unificação das instituições espíritas, difundir o estudo e a prática do espiritismo com base nas obras de Allan Kardec, promover a troca de experiências e realizar ações que não possam ser feitas de forma isolada pelos centros espíritas. A USE é uma rede de relações sustentada pela solidariedade, que democraticamente orienta a construção de objetivos comuns entre as instituições unidas, visando sempre o trabalho cooperativo, a transparência e o não personalismo. A característica principal da USE é a descentralização e a representatividade do movimento espírita. As instituições espíritas, por meio de seus representantes, se reúnem localmente em órgãos denominados distritais, municipais ou intermunicipais. O conjunto de 3 ou mais órgãos locais formam um órgão regional. Atualmente, a USE conta com mais de 1.300 instituições espíritas unidas, coordenadas por mais de 130 órgãos. Visando dinamizar o movimento espírita paulista, os representantes dos órgãos locais e regionais formam os conselhos deliberativo e de administração que contribuem nas decisões. Sendo um conjunto de centros espíritas, a USE incentiva seus membros a terem contato com outras instituições, e nisso permite a troca de experiências, além de possibilitar a realização de atividades que, separadas, não se poderia fazer. Tudo é feito de forma colaborativa, onde todos podem compartilhar experiências, falar e serem ouvidos. Por exemplo, a USE realiza feiras, organiza congressos, promove cursos para trabalhadores e dirigentes e estimula o intercâmbio de palestrantes entre centros espíritas. Dessa forma, o movimento espírita cresce, se conhece e se fortalece cada vez mais. A USE é uma rede e, como uma boa rede, é feita de nós. Nós bem feitos partem de laços firmes, que bem apertados se unem com o propósito de deixar de lado o individualismo. Amor em atitude, respeito e compreensão, de mãos dadas, ombro a ombro, lado a lado, urgente, mas sem pressa. USE, União em Movimento. Mestre Jesus, mentores amigos da caridade, companheiros que encontramos nas portas dessa intermunicipal há quase 30 anos, que outrora nos consideravam inimigo e hoje são amigos e estão aqui conosco. Queremos agradecer a oportunidade ímpar de estarmos aqui aprendendo um pouco mais dessa doutrina que nos liberta da ignorância moral. Que nós possamos ser instrumento de paz, de amor, de caridade. Que o melindre
não impeça e não nos estacione. Que possamos dar as mãos com coragem de vencermos a nós mesmos. Que as nossas famílias sejam um instrumento, exemplo de amor, de caridade, de união. Mestre Jesus, permita que possamos sair daqui mais fortalecidos do que entramos, porque vamos aprender a educarmos a nós mesmos, influenciarmos aqueles que estão ao nosso redor. Abençoa ainda, Jesus, aqueles que estão nos nossos pensamentos, aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, os nossos governantes. Abençoa, Mestre Jesus, aqueles que ainda não compreendem essa doutrina, mas que possamos sempre estar dispostos a demonstrá-la por meio da prática. Obrigado, Senhor, que assim seja. Agora eu quero convidar uma pessoa que a gente conheceu já faz um tempinho. Obrigado, Sônia. Já conheceu um tempinho. Não deixem de levar a pizza, porque senão vai estragar até Franca. São só 40 pizzas. Eu nessa encarnação, viu, Cleonice? Só está faltando a sacolinha. Porque depois que eu entrei na USE, viu, Dona Aparecida? Tá desse jeito. Mas é para nós mesmos, né? Para nossa casa. E aí uma pessoa que eu conheço que está andando, gente, há uma semana. Está fazendo esse evento há uma semana em nome da USE estadual. Então, às vezes a gente chora, reclama, tem filho, tem marido, não vou no centro. Ela pegou, saiu de São Paulo, foi para São José do Rio Preto, fez esse mesmo evento lá com outro orador, e ontem esteve em Ribeirão, hoje já esteve em Franca comigo, visitando a sede da USE, que está aberta para todos conhecer, porque é a nossa casa. E aí, ela está aqui conosco, representante do Departamento de Família da USE estadual. Ângela, por favor, gostaria que você falasse sobre o departamento. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam, mas eu acho que pelo esforço ela merece uma salva de palma. Eu esqueci. Da altura. Isso. Aí. Boa noite, pessoal. Eu agradeço assim a acolhida, Jean, o querido amigo, e sempre nos traz muita alegria, mas é um exemplo de trabalho. Hoje eu pude ir em vários lugares com ele, é essa luta mesmo de cada dia, porque o trabalho no bem é isso, é luta e sempre um privilégio, né? Eu não tenho que ter palmas, não, eu tenho que agradecer a Jesus pelo privilégio de poder atuar, mesmo que minimamente, da forma mínima que eu posso oferecer aquilo que eu tenho de melhor. E o Departamento da Família, meus amigos, que aqui o Jean já vendeu o peixe dele, agora eu vou vender o meu. O Departamento da Família da USE foi criado há alguns anos, porque o CFN, acho que nós sabemos mais ou menos a estrutura, né, do movimento espírita. Cada centro tem o Departamento da Mediunidade, tem o de Assistência Social, temos vários departamentos, né? Mas o Departamento da Família ele ainda não existia, porque ele estava inserido no Departamento de Infância, de Mocidade, de o atendimento fraterno da área da assistência espiritual. E as pessoas falavam, mas por que nós precisamos de um Departamento da Família? Nós já temos ali, né, outros departamentos que acolhem a família. E é verdade que todos realmente, de uma certa forma, acolhem. Mas se nós tivermos em casa ali um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, nós temos 6 pessoas na família, 4, 8, todos são responsáveis por alimentar aquele animalzinho, e muitas vezes o animalzinho vai ficar sem comida, porque um vai achar que o outro cuidou, que o outro cuidou, que o outro já deu, que já deu água, e ali vai ficando. Então, o Departamento da Família foi instituído pelo CFN, que é o Conselho Federativo Nacional, para poder ter um olhar específico para a família. Nós atuamos junto a outros departamentos da casa, é mais na capacitação, trazendo propostas de estudo, de bibliografia, de atividades, para que juntos possamos entender e acolher essa família, uma família tão testada agora nesses últimos anos pela pandemia.
e que necessita realmente de Jesus, necessita de união, de compreensão da família espiritual, da família material, daqueles que estão conosco e são afetos do passado e com o qual nós temos uma convivência tão fraterna, e aqueles que estão conosco que são desafetos do passado e que necessitam de compreensão, de acolhimento. E o Espiritismo, essa doutrina extremamente consoladora, nos traz isso, a oportunidade de nós entendermos, de nós acolhermos, primeiramente a nós mesmos. E nada mais importante que o Evangelho, né, de Jesus, é claro que sob a ótica da doutrina espírita, da compreensão da pluralidade das existências, nós temos o Evangelho de Jesus. E é por isso que o Arthur hoje está aqui, para a alegria de todos nós, porque o Arthur ele traz de uma forma poética, com muita propriedade, a vida de Jesus e os ensinamentos de Jesus. E são esses ensinamentos que tocam a nossa alma, que nos fazem entender que temos que ter esperança, que temos que olhar para aquele que caminha lado a lado conosco, que são os nossos familiares, com paciência, com perseverança, com amorosidade. E é isso que a cada dia, todas as palestras do Arthur, cada um de nós aqui, com certeza, acompanha o trabalho dele, né? Eu também acompanho ali, sou fã de carteirinha, muitas vezes fazendo os meus afazeres domésticos. Vai me ajudar aqui na tecnologia. Muito obrigada. Agora eu estou vendo a plateia toda. Gente, ser baixinha não é fácil, né? Mas tudo bem. Mais um pouquinho ali, vamos ver, deu certo. Ainda bem que tem todos esses amigos, né, da tecnologia que nos ajudam. Agora melhorou muito, que eu estou vendo todo mundo, que eu estava vendo só aqui o cabo do microfone. Mas então é assim que a gente, cada um de nós, né, no nosso, ou no trânsito, ou se nós estamos em casa, os nossos afazeres domésticos, que nós podemos acompanhar e ler as reflexões do Arthur, que clareiam nossa alma, né, que traz tudo o que nós temos de mais importante, de melhor. Então eu vou mexer um pouquinho aqui no nosso, como eu estou no coração do querido Jean, e a gente mexe um pouquinho na programação aqui, ele não vai brigar comigo. Nós temos depois um videozinho do Departamento da Família, que são 3 minutos e pouquinho, que vai ser muito rápido, mas depois da apresentação do Arthur, porque, na verdade, nós estamos aqui unidos, né, nessa amorosidade, unidos através da USE, desta instituição que traz tanta coisa boa para a gente. Mas aí, para apresentar o Arthur, vou para não esquecer aqui, Arthur Valadares, jovem palestrante espírita, integrante da Associação Espírita Obreiros do Bem, e fundador e coordenador do Núcleo de Estudos Espíritas do Evangelho Paulo de Tarso, NEP. Não, nós vamos deixar o vídeo para depois, tá? Se você puder, Jean, vamos segurar o vídeo para depois do Arthur? Pode ser? Tá vendo? Gente, quem faz ao vivo é assim, entendeu? É aquele negócio do Faustão que não tem mais, né? Mas se vira nos 30. Eu estou judiando do Jean que está lá, mas como ele me ama, ele não vai brigar comigo. Então, o Arthur, que ele é do Núcleo Espíritas do Evangelho Paulo de Tarso, NEP, de São Carlos. As duas instituições são de São Carlos, tá? Então, Jean, eu atropelei um pouquinho você aqui, tudo bem, né? Mas nós estamos aqui entre amigos, a família Usiana, uma família que nós aqui estamos nesta noite para lembrar da importância do Evangelho, e que vamos convidar então o Arthur, querido amigo, que possa subir aqui para a gente, com certeza vai arrumar esse microfone de novo. Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe em sua paz, que Jesus envolva-nos no seu amor, a fim de que essa noite seja para todos nós, os que aqui estamos, encarnados e desencarnados, muito proveitosa. Que o nosso coração, desde já, possa se conectar à alegria do Evangelho, a esperança que transborda da palavra solar do Cristo, do consolo ou ao consolo que nos chega
do Espiritismo, bendita doutrina em nossas vidas, e que assim, conectados, mente e coração, a essas luzes que o Senhor nos tem ofertado para a nossa caminhada, possamos nos renovar e sair daqui mais inspirados para as lutas que nos competem no dia a dia. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, dentro do tema que nos foi proposto, envolvendo Jesus, a família e a nossa busca mais fundamental de conexão com Deus, nós gostaríamos de agradecer pelo convite que nos foi feito, na pessoa da Ângela. Enfim, foi possível atender ao convite, aqui estamos pela primeira vez em Batatais, desde já agradecendo pelo carinho dos corações amigos que aqui se fazem presentes, esperando poder retribuir de alguma maneira com as reflexões que compartilharemos. Para tanto, vamos recorrer a uma frase de um grande teólogo, escritor cristão, chamado G.K. Chesterton, que certa feita disse, e essa frase, desde a primeira vez em que a pudemos ler, ela nos tocou profundamente pela magnitude da reflexão a que nos projetou. Ele dizia: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. É uma frase que, no primeiro momento, causa-nos até um certo impacto. O que ele quer dizer com isso? E é aí que a gente vai recorrendo às ferramentas que já nos visitaram o coração e a mente, para podermos alcançar a magnitude do que ele está a nos dizer. Ainda mais quando estamos aí de posse do conhecimento espírita, que nos ajuda a compreender o que está por detrás, do ponto de vista espiritual, os bastidores espirituais da formação de uma família. Chesterton era católico em sua visão, talvez não tivesse todo o alcance que o Espiritismo nos proporciona, explicando-nos esses antecedentes espirituais de um projeto reencarnatório, do projeto de um lar. Com o auxílio do Espiritismo, no entanto, o horizonte se amplia em muito. E por detrás de todo lar, de cada família, as famílias comuns, como aqui destacadas por Chesterton, nós veremos sempre um amor em comum. Nós veremos sempre uma misericórdia incalculável e inestimável. É certamente para isso que Chesterton quer nos apontar, para que venhamos a refletir no projeto divino chamado família. No que está ali envolvido em termos de preparação, em termos de oportunidade, em termos de investimento espiritual, em termos de misericórdia, que, para nós, à luz do Espiritismo, vai se tornando muito mais amplo no entendimento que o Espiritismo vai nos proporcionando. Porque vamos identificando que, por detrás de cada célula dessa que se forma no mundo, com as suas várias configurações possíveis, nós teremos sempre um acompanhamento de benfeitores espirituais, um planejamento reencarnatório que demandou anos, quiçá séculos, a fim de que aqueles laços, aqueles corações ali pudessem se reencontrar mais uma vez, no bendito processo das reencarnações, que são esse instituto, que são esse mecanismo mais essencial para o funcionamento da própria criação, ou da lei de evolução, da lei de progresso dos seres. Há ali todo um trabalho envolvendo a dedicação, envolvendo o amor, envolvendo a paciência, envolvendo a misericórdia desses que o representam junto de nós, nossos benfeitores espirituais, que têm sido, gradualmente, ao longo dos séculos, a nossa ponte para com Jesus e também a nossa ponte para com Deus, que não é senão a nossa busca mais fundamental. É o que nós vamos depreendendo a partir dessa perspectiva espiritual
com a qual passamos a enxergar a vida, tudo na vida, das circunstâncias, as oportunidades, as expiações, provações e também ao próprio lar. E aquilo que antes se nos afigurava comum, porque fazendo parte de tudo o que há, né, permeando aí a vida de tantos e tantos seres, o que nos pareceria comum, agora ganha esse caráter extraordinário, de beleza, de grandeza espiritual, a expressar-nos todo esse trabalho que está por detrás de cada família, de cada lar, de cada aproximação dos corações neste mundo. Porque nós vamos compreendendo, à luz da reencarnação, que não temos sido nós, nos últimos séculos, espíritos, digamos, muito bem-sucedidos em nossas empreitadas, em nossas realizações. A imensa maioria de nós temos sido espíritos rebeldes, espíritos que muitas vezes temos malbaratado as oportunidades, o tesouro do tempo a nós concedido, o próprio corpo, a própria saúde, as posses de que fomos aquinhoados, muitas vezes não estiveram elas a serviço do bem comum, a serviço do progresso espiritual, estiveram antes a serviço de nossas paixões, de nossas ilusões. E é assim que, com um ou outro avanço, é certo, ao longo dos séculos, temos dado alguns passos, mas ainda com muitos ajustes por fazer, vamos nos encontrar, por exemplo, no mundo espiritual, antecedendo a presente encarnação. Não conseguíamos subir a esferas mais sublimadas, porque a própria densidade do nosso ser ainda nos prendia a regiões mais próximas à Terra. Não conseguimos alçar voos mais altos do espírito, a planos mais sublimes da criação, porque algemas, laços vigorosos ainda nos prendiam à Terra, à crosta, com os seus dramas, com as suas lutas, com a necessidade da reencarnação. Nos víamos, portanto, a imensa maioria de nós no mundo espiritual, quando desencarnamos em nossa última romagem pela matéria, nos víamos ali dentro de nós mesmos a lidar com os nossos purgatórios, a lidar com, muitas vezes, o inferno existencial que criamos para nós mesmos, carregando conosco culpas, remorsos, arrependimentos tardios. No entanto, quando entendemos esse cenário, mais bela ainda se faz a misericórdia divina em nossas vidas. Porque, diferentemente dos processos de justiça que temos aplicado ao longo dos séculos, muitos deles férreos, mais voltados à punição do que propriamente à educação, não nos envia o Senhor, quando nos encontra nesse estado de arrependimento, de purgatório íntimo, de inferno interior, não nos envia o Senhor a prisões úmidas e infectas, para que ali fiquemos por séculos incontáveis. Pelo contrário, esclarece-nos Emmanuel que ordena o Senhor da vida apenas a troca de vestimenta carnal e o retorno à matéria sob a bênção do esquecimento, na composição de um novo núcleo familiar, para que possamos nos redimir perante nós mesmos e uns perante os outros. Vejamos o maravilhoso mecanismo por meio do qual opera a providência divina, essencialmente misericordiosa. Ao invés de nos lançar simplesmente a essas prisões exteriores, a processos de punição sem finalidades propriamente educativas, ordena o Senhor, pelos mecanismos da própria lei e sob a tutela de benfeitores que nos amparam os destinos, orienta o Senhor que planos sejam elaborados, projetos sejam traçados para reaproximar os corações que coletivamente se equivocaram ou se comprometeram. É certo que reencontraremos também alguns corações que já têm se afinizado conosco no transcurso dos séculos, representando benditas simpatias ou afinidades de nossa alma.
mas, sobretudo, nesse núcleo de redenção que passa a consistir o lar, passamos a entendê-lo como tal, ali estaremos juntos daqueles com os quais muitas vezes temos nos equivocado. Nós para com eles, eles para conosco. Trocam-se as vestimentas, mudam-se os cenários, as latitudes e longitudes na terra. No entanto, os propósitos são sempre os mesmos. As experiências surgirão naquele núcleo, junto daqueles corações, para que cada espírito ali colocado pela providência divina possa melhor analisar-se, conhecer-se, para então libertar-se. Está estabelecido assim um novo núcleo redentor, que é para nós o conceito que gostaríamos de estabelecer em torno do que é o lar, do que é a família. Corações reunidos a partir desse processo, desse mecanismo misericordioso da lei divina, que traz ainda esse acréscimo, aliviando-nos em muito fardo dos reajustes, em nos propiciando o esquecimento do passado, que não é propício, que não é mesmo necessário no momento, seria antes um peso excessivo, demasiado, portanto a misericórdia deixa-o arquivado nas memórias do Espírito, para que mais tarde possamos lidar mais claramente com essa lembrança, mas dá-nos o esquecimento, dá-nos esse novo cenário, para que os espíritos que ali estiverem nesse curso mais intensivo de convivência, a partir dessa própria convivência, possam prosseguir naquele que é o objetivo primordial de todo espírito: avançar em direção a Deus, estabelecendo gradualmente, no transcurso dos evos, uma relação, uma conexão cada vez mais estreita com a fonte de toda vida, com a fonte de todo amor. Para isso, no entanto, para que isso se dê, ensinam-nos os Espíritos, nós precisamos de convivência. Nós precisamos de interação. Não haveria progresso, não fossem essas interações entre os seres, por meio das quais os mais habilitados, os que já se adiantaram mais na senda evolutiva, contribuem com os que estão ainda na retaguarda. Estes que estão na retaguarda contribuem com outros que estão ainda mais na retaguarda. E assim sucessivamente, nessa escala de solidariedade que se estabelece em todo o universo e que sustenta a criação e a evolução. Sendo assim, quando pensamos em termos de leis morais que nos regem os destinos, os Espíritos nos falarão de uma delas, na qual estará inserida a família, ou o papel da família. Num sentido mais amplo, tratam os Espíritos da lei de sociedade, da qual a família é uma representação em menor escala, curso mais intensivo, uma microsociedade na qual gradualmente vamos nos capacitando para vivermos de maneira cada vez mais profícua, cada vez mais benéfica na grande ou na macro-sociedade. É assim que os Espíritos, na questão de número 774 de O Livro dos Espíritos, vão dizer a Kardec, quando este lhes indaga a respeito da finalidade da família, dos laços sociais, os Espíritos dirão que para que o indivíduo possa progredir, para que o espírito possa progredir, necessário se faz que ele conviva, que ele estabeleça essas relações. Afinal de contas, o próprio Kardec chegou a dizer: a pedra de toque de qualquer vício ou de qualquer virtude está na convivência ou na lei de sociedade. Então os Espíritos dizem, para que o espírito possa progredir buscando o seu destino último, sua finalidade maior, que é a comunhão com Deus, precisa ele passar por esse intercâmbio junto a outros espíritos. E o intercâmbio mais específico que se estabelece nesse núcleo redentor, que é o lar, favorece, digamos, o desenvolvimento de laços mais amplos com outros espíritos para além daquele círculo mais estreito.
É como se ali ele tivesse, o espírito, um estudo de caso, ele tivesse uma atuação, um curso mais intensivo, né, em menor escala, habilitando-se pouco a pouco, ao longo das várias encarnações, para que passe a considerar, então, a família universal, a grande família humana. Até lá, no entanto, é preciso aprendamos primeiro a como conviver de maneira útil, de maneira sã, de maneira pacífica, com alguns poucos corações que o Senhor colocou ao nosso lado. Por isso eles dizem, os laços de família mais apertados tornam os laços sociais. Ajuda-nos a extrair melhor as possibilidades de evolução dos laços que vamos estabelecendo em sociedade, desde que aprendamos a bem conviver na microsociedade do lar. Por isso, na questão subsequente, questão 775, Kardec indaga aos espíritos sobre as consequências do relaxamento dos laços familiares para a sociedade como um todo. Em outras palavras, se a família não estiver sendo bem compreendida em sua função, se a vivência no lar não estiver sendo bem cultivada, bem experienciada, quais as consequências disso para a sociedade como um todo, para a grande família humana? Dizem os espíritos, um recrudescimento do egoísmo. Se vemos, portanto, o egoísmo agraçar com tanta força ainda em nossas sociedades, a traduzir-se em suas várias feições, da corrupção, à indiferença, ao interesse pessoal e tantas outras formas em que se manifesta, é porque talvez não estejamos compreendendo tão bem a finalidade desse núcleo redentor onde o Senhor nos colocou. E aqui entra o grande papel do Espiritismo enquanto doutrina educativa, do Evangelho enquanto caminho libertador para as consciências e para os corações, para que consigamos transformar o nosso lar verdadeiramente numa célula de regeneração da sociedade, de onde partam todos os dias para a convivência junto às outras pessoas, corações mais lúcidos, mais conscientes dos seus deveres, das suas tarefas junto aos seus irmãos. Só assim, à luz da compreensão que o Evangelho nos traz e nos pede, à luz dos novos sentimentos que o Cristo vem introjetando em nosso coração, e com o auxílio desse entendimento mais amplo que o Espiritismo nos traz, é que nos capacitaremos para que o nosso lar seja, desde já, um ponto de nucleação da nova sociedade que esperamos, da nova humanidade de amanhã, que será então regida por novos valores e princípios. A fraternidade em substituição ao egoísmo, o amor em substituição ao ódio, a consciência a substituir os preconceitos e a ignorância, a luz a substituir as expressões de sombra e de treva que ainda trazemos conosco. Se almejamos essa humanidade do amanhã, se desejamos ver esse mundo renovado, ele há necessariamente de começar pelas pequenas células que compõem esse todo, esse organismo social no qual estamos inseridos. É assim que, à luz do Espiritismo, nós passamos a enxergar esse encontro de corações no lar. Seja qual for a configuração dessa família que ali se estabelece, por mais comum pareça ela, há algo de extraordinário ali se processando. Lembrando mais uma vez Chesterton, que nos abriu as reflexões. Porque há um projeto imenso, possibilidades imensas, que estão ali sendo ofertadas às criaturas. E aí, naturalmente, correrá por conta de cada um o devido aproveitamento. Mas só pelo fato de entendermos o quanto de misericórdia ali há, quando entendemos o processo das reencarnações e essa maneira do pedagogo divino, o Cristo, bem como o próprio Criador, essa maneira com que nos tem educado, não nos enviando a punições sem finalidade, mas antes nos convidando novamente a conviver com esses corações, encontrando ali aqueles que outrora ferimos,
ou mesmo assassinamos, encontrando aqueles que outrora nos despojaram, ou por sua vez nos feriram, nos perseguiram, não mais naquela condição de vítima de algoz, mas agora na condição de irmão e de irmã, de pai e de filho, de mãe e de filha, mudando essa vestimenta, mudando essa configuração, amenizando todas essas dores do pretérito, todos os ressentimentos e rancores, para que o caminho redentor dessas vidas se faça mais suave, se faça mais leve. Eis a magnitude de amor que está envolvido no projeto de um lar, no planejamento reencarnatório de uma família. É preciso não nos esqueçamos disso, para que saibamos devidamente aproveitar essa oportunidade que nos está sendo conferida. Mas para que ela possa, de fato, alcançar a sua função, é preciso que um elemento venha fazer parte desse lar. Para que ele possa realmente alcançar o que foi projetado, o que foi estabelecido, é preciso que tragamos uma presença para esse ambiente, que mais do que um ambiente físico, quando falamos de lar, estamos a falar de ambiente espiritual, é preciso tragamos para esse ambiente espiritual uma presença espiritual. Porque é essa presença que vai garantir o aproveitamento máximo dos recursos, desde que com ela estejamos sintonizados. E é nesse sentido que nós vamos compreendendo a importância de trazermos Jesus para o nosso lar. Já que entendemos todo o potencial que está ali desenvolvido, que está ali expresso, todo o projeto, para que ele seja bem-sucedido em suas finalidades, esse elemento se faz imprescindível. Por isso achamos interessante até o tema que nos foi proposto, Jesus e família. E somente a partir dessa conjunção, a finalidade é alcançada, mais conexão com Deus. Progresso, desenvolvimento, avanço para os espíritos que ali estão. E para meditarmos sobre essa presença e a importância de tê-la em nosso lar, nós recorremos a um livro cujo nome é exatamente este, Jesus no Lar. Mais especificamente, vamos ao prefácio da obra. Quando nosso querido Neio Lúcio nos traz ali algumas reflexões, ele traz naturalmente a obra, mas quem faz o prefácio é o nosso querido Emmanuel, como geralmente se dava com as obras do Chico. Emmanuel comparecia fazendo o prefácio dessas obras e, de certo modo, apresentando para nós uma síntese do projeto de cada livro que Chico nos trouxe. Seja qual fosse o autor, André Luiz, Neio Lúcio, os seus próprios livros, que ele também prefaceia, assim como outros autores, os livros de poemas e tudo mais. Emmanuel, em geral, é quem nos traz o prefácio, apresentando o programa da obra, ajudando-nos a encontrar ali o fio da meada de cada obra. E não é diferente no caso do livro Jesus no Lar. Emmanuel começa dizendo que, para muitos estudiosos, Jesus permanece situado apenas na história como aquele que foi alterando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para muitos estudiosos, ainda hoje, o Cristo permanece em suas buscas, em suas perspectivas, apenas como aquele Cristo histórico, como aquele personagem que foi, de fato, o mais marcante da história da humanidade, a ponto de dividir as eras. Para muitos teólogos, por sua vez, o Cristo comparece em seus estudos, torna-se ali objeto de estudos nas letras sagradas, indicando ou imprimindo novos rumos à interpretação da fé. Então, ao longo dos séculos, para muitos que se debruçaram sobre o Evangelho, sobre a vida e a mensagem de Jesus, ele não tem passado de um objeto de estudo e nada além disso. Imprimindo, sim, novas interpretações quanto à fé, quanto à criação, mas não transcendendo esses horizontes. Para muitos filósofos de outros tempos e ainda hoje,
Segue sendo Cristo o centro de polêmicas infindáveis, discussões e debates que nunca terminam. E para muitos crentes, ainda hoje, o Cristo é apenas o benfeitor providencial a quem recorremos nos momentos de crise inquietante. É interessante essa descrição de Emmanuel acerca de nossa relação com Jesus passados 2000 anos do Evangelho. Para muitos, ele ocupa essas posições ainda, muito desconectadas, em verdade, daquilo que seria a intimidade mais profunda do ser. Para uns, um personagem histórico, para outros, um objeto de estudo, mas não um estudo que realmente renove-nos o ser. Para outros tantos, um motivo ou um centro para discussões e debates infindáveis, e para outros, aquele a quem se recorre nos momentos de apuro, mas do qual se esquece nos momentos de calmaria e tranquilidade. No entanto, prossegue Emmanuel no prefácio, quando a criatura realmente alcança o entendimento da Boa Nova, ela percebe que Jesus não é somente o reformador da civilização, não é somente o legislador da crença, não é somente o condutor do raciocínio, não é somente o doador de facilidades terrestres, mas além disso e acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Então, para além do personagem histórico que mudou o curso dos acontecimentos do mundo, para além daquele que estabelece novas crenças, para além daquele que é simplesmente um condutor dos nossos raciocínios, ou um pretexto para os nossos raciocínios, além daquele por meio do qual buscamos algumas facilidades terrestres, nós vamos vendo, acima de tudo, em Jesus, o Divino Mestre e renovador da vida de cada um. E aí, continua Emmanuel dizendo, quando chegamos a esse ápice de entendimento, olha o que ele diz, esse é o ápice de entendimento no que diz respeito ao Cristo. Quando nós o trazemos como programa para a nossa vida, entendendo como renovador de nossos caminhos, de nosso sentir, de nosso viver. Quando chegamos a esse ápice de entendimento, nós seguimos a respeitar o templo onde aprendemos, onde comparecemos, mas de maneira nenhuma nos deteremos apenas aos formalismos mais convencionais do culto exterior, da adoração. Nós o traremos daí por diante, Jesus, para o convívio em nosso lar. Nós faremos do nosso coração uma ponte ou uma porta, por meio das quais possa o Cristo chegar até o nosso lar. E ali ele passa a atuar, diz Emmanuel, controlando-nos as paixões, corrigindo-nos os impulsos, as posturas, inspirando-nos as palavras. Ali o Cristo passa a ser o elemento de renovação daquele núcleo redentor, que é o lar, onde os corações foram ali agregados pela providência divina, para que interajam novamente na bênção desse reencontro, nas separações que se fazem necessárias. Agora, a esse projeto, junta-se esse elemento absolutamente essencial, para que todo esse empreendimento, todo esse investimento de amor possa ser bem-sucedido. O Cristo. O Evangelho passa a ser soletrado neste lar. Passa a encontrar ali uma porta aberta. Pode ser que, por ora, apenas um coração a ele se abra, mas um caminho já estará se abrindo para todos os outros corações que fazem parte daquele conjunto. É o que Emmanuel nos dirá. No lar onde exista um coração sinceramente dedicado ao Cristo, ali já está se pavimentando um caminho redentor para as outras vidas que partilham daquele lar.
Voltando ao prefácio do livro Jesus no Lar, ele prossegue: quando enfim o Evangelho adentra num lar, mais facilmente então os corações se abrem à visita, à presença e, por que não, à morada, à moradia definitiva do Divino Amigo, junto àqueles espíritos, junto àqueles corações. É assim, portanto, que Emmanuel abre essa obra, elencando, destacando para nós a importância desses corações que de boa vontade se façam emissários do Cristo junto aos seus. Mesmo aqueles que ainda demonstrem, talvez, muita resistência, aqueles que se mostrem ainda muito refratários a Jesus, se um coração ali já começar a expressá-lo, um caminho de renovação começa a se construir, que talvez não será percorrido nesta existência, nesta encarnação, mas é preciso pensemos aquele núcleo de espíritos não como algo adstrito, limitado a uma existência apenas. Nossa história remonta a séculos para trás. Nossa história, junto desses corações, se projeta para a imortalidade. Mas é preciso, em algum momento, começar. É preciso que alguém dê o primeiro passo. E é por isso que Neio Lúcio, talvez, tenha buscado nos trazer esse livro, porque ele pôde muito bem experienciar o valor de um coração na redenção de todo um lar, de toda uma família espiritual. Porque nos recordemos, Neio Lúcio esteve presente naquele bonito romance de Emmanuel, chamado 50 anos depois, sob o nome de Neio Lúcio. Àquele tempo, avô de um espírito sublime, que mostrou-nos com imensa beleza, com tamanha grandeza, embora na singeleza ali de jovem donzela, o que é a vivência do Evangelho em plenitude. Estamos a falar de Célia Lúcius, que para aquele grupamento espiritual, grupamento familiar, foi o ponto de contato com Jesus. Ela foi a porta aberta, por meio da qual Cristo adentrou o destino daquele grupo familiar. Com anos de dedicação, de renúncia, de sacrifícios incontáveis, inomináveis, ela pôde pavimentar para aqueles corações ainda muito refratários ao Cristo, um caminho luminoso, que depois, séculos afora, buscaram eles percorrer, ainda com dificuldades, ainda oscilantes, e não bastasse o testemunho que ela nos deu, do valor de um coração a transformar todo um grupamento de espíritos, ela o fez mais uma vez. Alguns séculos mais adiante, quando vendo que aqueles corações ainda hesitavam na sua jornada com Cristo, ainda não haviam conseguido se firmar na sua trajetória de renovação com Jesus, desce ela das esferas sublimadas, onde aprendia a grandeza da arte divina, e vem ter conosco mais uma vez nesse mundo de sombras e de lutas, de dores e de provas, mais uma vez, na figura de uma singela donzela, espírito grandioso, Alcione, vencer para aquele grupamento familiar a presença viva do Cristo. Por isso, quando Neio Lúcio se propõe a escrever uma obra chamada Jesus no Lar, não nos enganemos. Ele fala como quem pôde ver, in loco, ao vivo, o valor de um coração que em Cristo se transformou e que se tornou, então, esse elemento de conexão daquelas vidas com o Evangelho, daquelas vidas com Deus. Como poderíamos aqui também lembrar da presença sublime, da atuação apostolar de Lívia Lentulus junto à sua família espiritual, sendo para o senador,
para o espírito com quem hoje tanto aprendemos, esse ponto de contato com Jesus. Ela, em 25 anos de renúncia, abriu para ele caminhos redentores, abrindo-os também para nós, que hoje usufruímos tantas bênçãos da sabedoria de Emmanuel. Tudo isso lá atrás começou com esse coração, que incompreendido, perseguido, humilhado, soube se engrandecer ainda mais, trazendo para o convívio naquele lar, nos seus silêncios, na sua renúncia, a presença augusta de Jesus. No exemplo da indulgência, no exemplo do perdão, pavimentando caminhos de redenção para aquelas almas que com ela conviveram e, naturalmente, para todos nós. Essa é a importância do Cristo quando adentra um lar. Essa é a importância dos corações que queiram ser a porta que o permite entrar. Porque, dirá-nos Emmanuel, comentando um versículo do apóstolo Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 5, Paulo traz algumas orientações a Timóteo quanto à vivência familiar. Porque Paulo, logo que iniciou a tarefa, viu-se abraçando a família da humanidade inteira. Afinal de contas, não lhe foi possível estabelecer o tão sonhado lar, a família, com Abigail. Naquela encarnação, o projeto do Cristo para ele era outro. Timóteo, no entanto, por muito tempo ainda conviveu com a sua mãe, com a sua avó. Não temos informações se mais tarde chegou a estabelecer um lar. Provavelmente tenha seguido o mesmo caminho do apóstolo, dedicando-se integralmente à obra. No entanto, ainda assim, Paulo julga importante deixar para ele algumas orientações, até para o trabalho de apostolado que ele teria também, Timóteo, junto às outras comunidades, às igrejas que ele visitava. Paulo julga importante deixar algumas orientações sobre esse cuidado com a vivência familiar. Então, nesse capítulo 5, por exemplo, no versículo 4, no versículo 8, nós vemos indicações de Paulo a Timóteo e, portanto, a todos nós, sobre o cuidado que deveremos ter quanto à nossa família em nossa busca por servir a Jesus. Para que não estejamos assim tão focados no trabalho lá fora, junto à humanidade, junto aos sofredores, e esquecidos desses corações que mourejam mais próximos de nós e que, por isso mesmo, têm ali questões mais intrínsecas conosco, ajustes a serem feitos. Por isso ele diz, no versículo 8 dessa epístola a Timóteo, que aqueles que esqueceram-se dos cuidados para com os seus, sobretudo os de sua família, negaram a própria fé. E pior é a sua condição do que a dos infiéis. O que Paulo quer dizer com isso? Melhor fora não conhecerem tudo o que já conheciam, porque em conhecendo tudo isso, postarem-se ou colocarem-se junto à família numa posição, às vezes, de indiferença, de tanta dureza, de tanta incompreensão, na verdade, acréscimo de responsabilidade àqueles que já conhecem a mensagem de Jesus. No versículo 4 desse capítulo 5, da Epístola a Timóteo, ele convida a todos nós para que exerçamos piedade para com os nossos, para com a nossa família, a expressar essa compreensão, esse tato, essa indulgência, essa paciência. E quando vai comentar essa fala de Paulo, Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 117, numa mensagem intitulada Em Família, ele vai nos dizer que a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Problema fundamental. Se nós nos esquecêssemos de muitos outros deveres para com o exterior, para com o mundo, mas estivéssemos plenamente atentos aos deveres para com a família, muito já teríamos feito. Porque, diz-nos aqui Emmanuel, é o problema mais fundamental que nos trouxe aqui de volta. Claro que esse problema, a relação com aqueles que ali estão junto de nós, ele aponta para o objetivo maior, o nosso progresso.
a nossa ascensão para Deus. Mas se estivermos atentos a isso, muito já estaremos fazendo em nossa encarnação. Para que não estejamos assim tão distraídos, voltando-nos apenas para a atuação exterior, longe do lar, o que muitas vezes acaba por ser uma fuga, é preciso voltemos o nosso olhar para esse trabalho mais fundamental, para que então até estejamos mais conscientes, mais preparados para o trabalho que nos convida lá fora, junto aos sofredores, junto à sociedade em maior escala. Bom pregador e mau servidor, sobretudo servidor no lar, são duas condições que não se coadunam, nos dirá Emmanuel nessa mesma mensagem. Então ele diz que é problema fundamental da redenção do homem na terra. E por quê? E aí ele nos traz uma pergunta que transborda a lógica. Daquelas perguntas assim, em que não há saída. Ele diz, como nos tornarmos benfeitores de 100 ou de 1000 criaturas, se ainda não aprendemos a ser úteis a 4 ou 5 criaturas que partilham conosco do mesmo teto? Qual é a ilusão que por vezes construímos, acreditando que estaremos servindo às multidões, muitas vezes num anseio até de vaidade, distanciados das 4 ou 5 criaturas às quais o Senhor, pelos próprios mecanismos da vida, nos colocou ali, na convivência diária. É mais do que óbvio para qualquer criatura que analise a questão um pouco mais a fundo, que são eles o curso inicial. São eles quem nos haverão de ensinar o verdadeiro espírito de renúncia, de compreensão, de indulgência que deverá presidir os nossos atos para além das paredes do lar. Agora, se não existir isso naquele núcleo, naquele contexto, muito provavelmente o que julgamos serem virtudes nossas lá fora são ainda apenas a douradura de cobre. São apenas ainda um verniz. A paciência que julgamos ter com os outros, o espírito de sacrifício, de renúncia que julgamos ter para com os de fora, será mera ilusão se já não existir esse espírito e o mínimo dessa postura para aqueles que nos conhecem na intimidade, em nossas imperfeições, em nossas questões mais profundas. Então são, na verdade, convivências reveladoras, convivências capacitadoras, porque aprendendo a servir verdadeiramente, de coração, a 4 ou 5 criaturas, então o Senhor, mais cedo ou mais tarde, há de nos convidar a mais amplas expressões de serviço. Por isso, Emmanuel complementa esse primeiro parágrafo da mensagem dizendo: essa é a indagação mais lógica que ressoa, que se apresenta para todos os discípulos sinceros do cristianismo. Ou começamos ali o curso do Evangelho, ou dele ainda estamos distantes. O que já julgamos serem conquistas, virtudes, que se expressam junto daqueles que vemos uma vez na semana, serão apenas casquinhas douradas às quais nos apegamos, mas que não resistirão ainda às pedras de toque da convivência mais íntima, da convivência mais estreita. E aí, mais adiante, nessa mesma mensagem, Emmanuel ainda prossegue dizendo: é imprescindível que nós consideremos a transitoriedade das experiências da matéria e que entendamos que não existem aí uniões casuais. Sobretudo a partir da visão que o Espiritismo nos traz, vamos compreendendo que não existem acasos nesses processos. Há sim planejamento, há sim todo um investimento. E que é preciso então saibamos aproveitar o que Emmanuel chama de campo sagrado, o campo sagrado do lar para a sementeira, para o desenvolvimento. Ainda que aí nos sintamos acabrunhados pela incompreensão, como muitos corações ao longo dos séculos, em suas tarefas, em suas jornadas, se sentiram. Lembramos-nos aqui já de Lívia, poderíamos nos recordar de Quinto Varro, lembramos-nos de Célia, de Alcione. É interessante que boa parte dos romances de Emmanuel nos tragam as reflexões em torno justamente disso. Corações que, incompreendidos junto do lar, dos familiares, foram para eles
portas de redenção, porque permitiram que o Cristo ali adentrasse. Primeiro em suas vidas, para que aos poucos pudesse ser ele, bem como a sua mensagem, compreendida por aquelas vidas que ali estavam ao seu redor. Então ele diz que ninguém, portanto, despreze esse campo sagrado de serviço, por mais que atualmente ainda seja caracterizado no mundo por provas salvadoras, por provas regeneradoras, constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Olha o que Emmanuel está dizendo. Um lar apresenta ao espírito de boa vontade infinitas possibilidades iluminativas. Infinitas. Ao espírito que quiser aproveitar. Ao espírito que souber compreender. Ao espírito que quiser expressar em si o chamado do Cristo às outras vidas. Recordo-me aqui daquela passagem interessante do Evangelho, a cura de Jesus de um endemoniado ali na região de Gadara, e esse indivíduo fica tão tocado pelas bênçãos recebidas do Mestre, que intentava deixar tudo para trás a fim de segui-lo. Não sabemos como era a convivência com a família, ele que já estava, pelo que podemos depreender da passagem, talvez há muito tempo naquela condição lamentável, né, no processo grave de obsessão. Não sabemos como era a sua vida pregressa, a vida junto ao lar, mas ele queria deixar tudo para trás para seguir a Jesus. E então dele ouve a orientação que a todos nos alcança. Não, meu filho, vai e volta para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Aos corações, portanto, que se sentem insulados em suas buscas, incompreendidos já no anseio pelo Evangelho que se expressa em seus corações, aqueles que se veem ainda cercados no ambiente do lar, seja pelo materialismo, seja pela busca somente da matéria, dos elementos materiais, das felicidades ilusórias do mundo, a esses corações, diz o Senhor, não deixe o seu posto, pelo contrário, anuncie em tua vida quão grandes coisas o Evangelho tem te feito. O quanto o Evangelho tem te descortinado uma vida tão mais bela, tão mais sublime, tão mais ampla. Fala sem palavras a esses corações do amor de Jesus, da misericórdia que nos preside os destinos, da esperança que nunca fenece no coração que se aquece pelo amor do Cristo. Fale a eles sem palavras da alegria de viver e da alegria de servir. Anuncia, meu filho, minha filha, aos teus, quão grandes coisas Jesus tem te mostrado. Jesus tem te revelado. Talvez não te compreenderão agora, mas as sementes ficarão. Talvez não germinarão agora, mas um dia frutificarão. Persiste, portanto, e semeia. Semeia sem esperar, semeia sem exigir. Aprenda a amar apenas, e o Senhor fará o resto, no devido tempo de cada um. Ele só precisa de uma porta aberta naquele lar. Seja essa porta o seu coração. Seja essa porta a sua palavra serena e reconfortante. Seja essa porta o teu silêncio acolhedor, a tua renúncia que ilumina. Seja a tua porta para o Cristo, junto dos teus. É isso o que vai se tornando o lar, a partir desse coração de boa vontade, que sabe aproveitar as infinitas possibilidades, como nos disse aqui Emmanuel, de iluminação, quando ao nosso lar trazemos a presença de Jesus. Porque ele se torna então um caminho que se pavimenta. Ele se torna um hospital de almas. Ele se torna um núcleo verdadeiramente redentor. Aqui nós nos lembramos de uma passagem que está no livro Os Mensageiros,
no capítulo 34 em diante de O Livro Os Mensageiros, André Luiz, juntamente com Aniceto, tem a oportunidade de visitar um lar, que era denominado, e esse é o título do capítulo número 34 da obra, Oficina de Nosso Lar. Era um lar onde resplandecia de tal maneira o Evangelho, que a espiritualidade de nosso lar, daquele lar, se servia como posto avançado de serviço. Ali habitava Isabel, viúva há algum tempo, com 3 meninas, oriundas de nosso lar, e um menino, aí um espírito um pouco mais complicado, oriundo de regiões inferiores do mundo espiritual. O seu marido, Isidoro, havia desencarnado há algum tempo, e tal era a dedicação daquele coração, desde quando esteve encarnado, junto da esposa, ambos haviam aportado de volta na matéria, vindos de nosso lar para tarefas redentoras, tal havia sido a dedicação daquele lar, que ele recebe a autorização no mundo espiritual, para logo voltar ao próprio lar, em convivência espiritual, agora como benfeitor dos filhos e da esposa. E ali ele coordenava do mundo espiritual as atividades, a esposa coordenando as atividades do mundo material. André Luiz, então, chega nessa oficina de nosso lar, posto avançado, e impressiona-se com o montante de trabalho que se desenvolvia, o número de entidades que ali passavam, em trânsito, em serviço, vindo de nosso lar, voltando para nosso lar, e ele pôde acompanhar ali um momento de culto do Evangelho naquele lar. Num lar que verdadeiramente havia se convertido numa célula do Cristo. E ele fica então encantado com as expressões de espiritualidade daquela família. Os benfeitores que ali compareciam, ajudando aquela mulher nas lutas da vida, passavam por dificuldades materiais, 4 crianças, aquela mulher heróica na resignação, na esperança, educando os filhos, sendo terna e firme ao mesmo tempo, quando precisava ser, sobretudo com o filho, que era um espírito um pouco mais rebelde. André Luiz acompanha a descrição daquele culto, daquele momento de espiritualidade, Isidoro participando como membro da família, que de fato era, apenas desprovido de corpo. E aí, ao finalizarem-se os trabalhos, todos muito emocionados, tocados com aquela cena, Aniceto volta-se para André Luiz e diz: esperemos que celeiros do sentimento como esses possam se multiplicar. Olha como define Aniceto um lar cristianizado, um lar evangelizado, é um celeiro de sentimentos para o mundo. Daquele lar partirão para o mundo os frutos abençoados do amor, da bondade, da humildade, que é a melhor contribuição que à sociedade podemos dar, que ao mundo podemos dar. O legado dos nossos sentimentos. Que sentimentos introduzimos na corrente da vida a cada dia, quando vamos ao trabalho, quando vamos à rua, quando vamos ao centro espírita. Essa é a nossa contribuição. Tem sido o nosso lar um celeiro de sentimentos, porque é o que a espiritualidade mais deseja, que se multipliquem pelo mundo esses celeiros de sentimento, onde os corações ali possam ir gradualmente, em conjunto, transmutando o que era antes antipatia em sensibilidade, transmutando os ódios, mágoas e ressentimentos de outrora em espírito de amorosidade, de serviço, de indulgência e de bondade. Celeiros de sentimentos se tornam os lares com Jesus. E ele ainda acrescenta: poderemos construir no mundo novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, André Luiz, a felicidade verdadeira nunca existirá. Sem a bênção do lar edificado nesses sentimentos, a felicidade verdadeira, duradoura no mundo, será ainda algo a ser alcançado.
horizonte apenas vislumbrado. E aproveitando a ocasião, André inclusive registra o comentário de um espírito, de uma senhora, que ali estava dizendo: bem-aventurados aqueles que cultivam a paz doméstica. Bem-aventurados aqueles que conseguirem converter o seu lar num celeiro de sentimentos. Que seja um coração a iniciar o estudo do Evangelho ali. Que seja um coração a acender a luz da Boa Nova naquele ambiente espiritual. Já estará ali pavimentando esses caminhos de transformação. Essa cena, aliás, nos lembra uma muito similar que é descrita por Allan Kardec na Revista Espírita de setembro de 1859, num artigo chamado Intimidade de uma Família Espírita. É muito similar a esse que é apresentado no livro Os Mensageiros. Kardec descreve o caso também de uma viúva, nesse caso com 2 filhos, um jovem de 17 anos, uma moça, uma menina de 6 anos. Há 3 anos, se não me engano, ela se encontrava nessa condição de viúva, o marido havia desencarnado, e também, como no caso lá de Isidoro, ele, do mundo espiritual, seguia convivendo com a família. E ele então, Kardec, descreve que aquela família se reunia nos momentos de estudo, né, faziam aquelas reuniões íntimas, e por meio da mediunidade da mãe, o pai interagia com os filhos, conversava com eles, os orientava, como se vivo estivesse, e vivo está, porque esse será o futuro dos lares do mundo, meus amigos. Quando conscientes, verdadeiramente conscientes estivermos da realidade da vida que nunca fenece, conviveremos espiritualmente e naturalmente com os nossos seres queridos, na comunhão que há de se estabelecer e de se naturalizar no porvir da humanidade, quando nós, espíritos encarnados, vivemos como espíritos que somos. Estaremos para lá voltados com essa consciência. Então ali esse pai convivia com os filhos, os orientava, dizia, estimulava. E Kardec vem descrevendo, né, a vida daquela família que ele diz profundamente cristã, profundamente piedosa, profundamente caritativa. E ele então chega a dizer em determinado momento: é um espetáculo verdadeiramente edificante poder ver uma família como essa. É um espetáculo. Ver um lar em que o Evangelho se tornou sua base, em que o Cristo se tornou a sua luz. É para isso que nos aponta Jesus, é para isso que nos aponta o Consolador, ajudando-nos a compreender não somente a construção física, os corpos e personalidades transitórias que ali se reúnem, mas, acima de tudo, um encontro de espíritos nas tramas do destino, sempre regido pela misericórdia infinita de nosso Criador. Por detrás, portanto, de cada família, a mais comum das famílias, nós vamos compreendendo a magnitude de um imenso amor. Infinitas possibilidades que se abrem aos espíritos que ali trabalham, que ali voltaram para a luta. Novos corpos, novos cenários, a bênção do esquecimento a propiciar a renovação. Mas todo esse projeto, todo esse grandioso investimento, que não nos enganemos, envolveu espíritos que nos acompanham há séculos, com um profundo amor, tudo isso em vão terá sido se o Cristo, vivo e ativo, não conseguirmos ali introjetar. Seja o nosso coração, portanto, meus amigos, minhas amigas, o caminho por meio do qual Ele poderá chegar àqueles que amamos. O maior preço talvez nos será pedido, mas nós conhecemos ao Cristo. E é natural, portanto, que mais se peça de nós. Se Ele tanto nos tem dado, o que será esse pouco a mais a nosso pedido, em termos de renúncia e de compreensão? Que possamos lembrar das palavras de Jesus, aquele que um dia queria segui-lo, deixando tudo para trás, inclusive os deveres sagrados para com a família,
lembremos-nos do Cristo, quando a Ele disse, e a todos nós nos disse, não, meu filho, não, minha filha, vai e volta para os teus, e anuncia para eles quão grandes coisas o Evangelho te fez, o Evangelho te tem feito. A todos nós, muita luz e muita paz, que Jesus seja em nosso coração a luz a se acender em nosso lar, para um porvir sempre e cada vez mais radioso para nós e para aqueles que tanto amamos. Que Jesus nos abençoe sempre. Você falou tanto de lar, nós vamos pedir para você levar para sua casa, tá? Obrigado pela gentileza, para mim vai adorar. Vamos orar, agradecer a Deus. Obrigado pela presença de todos. Falo em nome da USA Intermunicipal de Franca, eu acredito que em nome da USA estadual, da alegria que nós sentimos de realizar um evento desse. De estarmos juntos como família, como espíritos unidos, com o objetivo maior da nossa transformação moral e, consequentemente, ajudar na cocriação do universo. Mestre Jesus, irmão, amigo, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos. Obrigado pelos esclarecimentos da noite. Obrigado pelos sorrisos, pelos abraços, pelas reflexões trazidas pelo nosso querido orador. Que essas vibrações que aqui foram produzidas sejam levadas àqueles que são os nossos pensamentos, que suas dores, suas angústias, as suas dúvidas possam ser aliviadas. Faz de nós instrumento de paz, de amor, de caridade. Nos fortalece no ideal de transformação. Mestre Jesus, rogo ainda que continue abençoando o nosso querido orador, que ele possa receber as orientações necessárias para cada grupo, possa ser inspirado pelos mentores amigos por onde passar. Abençoe a cada um de nós de acordo com o nosso merecimento. E fazei ainda instrumentos de sua paz. Obrigado, Senhor. Se conosco agora e sempre, se for da sua vontade, o nosso merecimento. Obrigado a todos, uma boa noite